Milionário se apaixona por sua secretária, mas descobre que ela está doente e tem pouco tempo de vida. O que ele faz deixa todos sem acreditar. A chuva tamborilava contra as janelas do arranha-céu em Seattle, onde o escritório de Diz Lucas Harrington brilhava com o reflexo das luzes da cidade. Ele, aos 34 anos, era o tipo de homem que parecia intocável, dono de uma fortuna construída com sua empresa de tecnologia, rosto anguloso, olhos verdes penetrantes e uma aura de quem sempre conseguia o que queria. Mas naquela noite, enquanto folheava relatórios, seu coração disparou por algo que o dinheiro não podia comprar. Jessica Monroe, sua secretária, que acabara de entrar na sala com um café fumegante e um sorriso que iluminava até o dia mais cinzento. Jessica, de 29 anos, era diferente de qualquer pessoa que Lucas já conhecera. Não era só a sua beleza natural, cabelos castanhos ondulados, olhos cor de mel que pareciam guardar 1000 histórias, mas sua autenticidade. Ela ria alto, fazia piadas ruins sobre o clima de Seattle e às vezes deixava bilhetes engraçados na mesa dele, como "Não se esqueça de sorrir hoje, chefe". Lucas, que crescera em um mundo de formalidades e contratos, sentia-se desarmado por ela. Ele se pegava esperando pelo momento em que ela entraria na sala, com seu jeito leve de transformar o caos do dia em algo suportável. Naquela noite, enquanto entregava o café, Jessica tropeçou no tapete e quase derrubou a xícara. "Ai, meu Deus, que mico!" ela exclamou rindo enquanto Lucas corria para ajudá-la. Seus dedos se tocaram por um instante e o tempo pareceu parar. "Você tá bem?" ele perguntou, com uma preocupação que ia além do tom de chefe. Ela assentiu corando e murmurou algo sobre ser desastrada desde criança. Lucas riu, mas por dentro sentiu algo novo, uma vontade de conhecê-la além das planilhas e e-mails. Dias se transformaram em semanas e a conexão entre eles cresceu. Lucas começou a inventar desculpas para trabalhar até tarde, só para trocar histórias com Jessica. Ela contava sobre sua infância em uma pequena cidade chamada Leavenworth, nas montanhas de Washington, onde brincava na neve e sonhava em viajar o mundo. Ele falava sobre sua juventude solitária, criado por uma mãe distante após a morte do pai, e como o sucesso nunca preenchera o vazio que sentia. Uma noite, durante uma tempestade, o elevador do prédio quebrou e eles ficaram presos juntos por quase 1 hora. Entre risadas nervosas e conversas profundas, Lucas percebeu que estava apaixonado. No dia seguinte, ele a convidou para jantar. Jessica hesitou, ciente da diferença entre seus mundos, mas aceitou. O jantar foi mágico. Eles riram até doer. A barriga quando Lucas tentou imitar o sotaque dela, e ela o desafiou a comer sobremesa com as mãos. Ao levá-la para casa sob a chuva, ele segurou sua mão e disse: "Você faz tudo parecer melhor, Jessica." Ela sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos, algo que Lucas não entendeu na hora. O que ele não sabia era que Jessica guardava um segredo. Há semanas, ela vinha sentindo dores estranhas, cansaço que não explicava. Naquela mesma semana, após exames, o diagnóstico chegou como uma sentença: leucemia em estágio avançado. O médico foi claro: ela tinha, no melhor dos casos, 1 ano de vida. Sozinha em seu apartamento, Jessica chorou até adormecer, decidida a esconder a verdade de Lucas. Ela não queria que ele a visse como uma vítima, nem que sua história terminasse em pena. Mas o amor, como a chuva de Seattle, não pede permissão para cair. Jessica acordava todas as manhãs com o peso do segredo que carregava. O espelho do banheiro refletia um rosto que, apesar da palidez crescente, ela se esforçava para manter vibrante com maquiagem e um sorriso ensaiado. Seattle continuava, sua dança de chuvas e névoas, mas para Jessica, cada dia parecia uma contagem regressiva. Ela queria viver intensamente, mas a leucemia a lembrava constantemente de sua fragilidade. Ainda assim, no escritório, ela mantinha a fachada. Organizava a agenda de Lucas com precisão, fazia piadas sobre o café amargo da máquina e respondia aos olhares dele com um calor que escondia sua tempestade interior. Lucas, por sua vez, estava cada vez mais encantado.
Ele não era mais o homem frio que construíra um império tecnológico. Jéssica o fazia rir de si mesmo, algo que ele não fazia desde a infância. Uma tarde, enquanto revisavam um contrato, ele a surpreendeu com ingressos para um show de jazz em um bar intimista no centro da cidade. Você disse que ama música ao vivo, então? Achei que seria legal, ele disse com um nervosismo quase adolescente. Jéssica riu, mas seu coração apertou. Como poderia aceitar mais pedaços do coração dele sabendo que o dela tinha prazo de validade? No show, sob a luz suave das velas, eles dançaram juntos pela primeira vez. Lucas a puxou para perto, e Jéssica por um momento esqueceu tudo. A doença, o medo, o futuro incerto. Você já pensou em como a vida é engraçada? Ela perguntou com a cabeça apoiada no ombro dele. A gente planeja tudo, mas às vezes o melhor acontece por acaso. Lucas sorriu sem entender a profundidade daquelas palavras, e respondeu: então acho que você é o meu melhor acaso. Dias depois, porém, Jéssica não aguentou mais carregar o segredo sozinha. Durante um almoço, enquanto Lucas contava uma história engraçada sobre uma reunião desastrosa, ela o interrompeu abruptamente. Lucas, precisamos conversar. O tom dela era sério, algo que ele nunca ouvira antes. Sentados em um parque, com o som do vento nas árvores, Jéssica respirou fundo e revelou a verdade. A leucemia, o diagnóstico, o tempo que restava. Suas mãos tremiam, e ela evitou os olhos dele, temendo ver piedade. Eu não quero que você se sinta preso a mim. Acho melhor a gente parar por aqui. Lucas ficou em silêncio por um instante que pareceu eterno. Seus olhos, sempre tão confiantes, marejaram. Parar? Jéssica, eu te amo. Não me importa quanto tempo temos. Eu quero cada segundo com você. Ela tentou argumentar, dizer que não era justo com ele, mas Lucas a interrompeu segurando seu rosto com delicadeza. Você não decide o que é justo para mim. Eu escolho você, cada dia, cada momento, e vou estar com você até o fim, porque é isso que o amor faz. Naquela noite, de volta ao apartamento dela, Jéssica mostrou a Lucas uma lista que guardava no criado mudo. Seus desejos, sonhos que ela achava que nunca realizaria. Voltar a Leavenworth e ver a casa dos pais, andar de patins na neve, navegar em um cruzeiro, casar-se de noiva, pular de paraquedas. Sempre quis viver essas coisas, mas agora, ela sussurrou. Lucas pegou a lista, leu cada item com atenção e disse: então vamos fazer tudo isso, juntos. Ele sorriu, e pela primeira vez em semanas, Jéssica sentiu um fio de esperança. Não de cura, mas de uma vida, mesmo que breve, cheia de amor. A decisão de Lucas de realizar cada desejo da lista de Jéssica transformou os dias seguintes em uma mistura de esperança, aventura e uma urgência silenciosa. Ele sabia que o tempo era um inimigo implacável, mas estava determinado a fazer cada momento valer a pena. Jéssica, inicialmente resistente, deixou-se levar pelo entusiasmo dele, não porque acreditasse que poderia vencer a doença, mas porque, pela primeira vez, sentia que sua vida tinha um propósito maior: viver o amor que nunca imaginara encontrar. O primeiro desejo da lista era voltar a Leavenworth, a cidade natal de Jéssica, um vilarejo encantador nas montanhas de Washington, conhecido por sua arquitetura bávara e invernos cobertos de neve. Lucas alugou uma casa de campo com vista para as montanhas e eles partiram em uma manhã fria de inverno, com o carro carregado de cobertores, lanches e uma playlist que Jéssica insistiu em montar, cheia de músicas pop dos anos 2000 que fizeram Lucas revirar os olhos, mas secretamente cantarolar. Durante a viagem, eles pararam em uma cafeteria à beira da estrada, onde Jéssica desafiou Lucas a pedir o café mais doce do cardápio. Ele fez uma careta ao tomar o latte com caramelo e chantilly, mas riu quando ela roubou um gole e exclamou: "Isso é puro açúcar." Como você sobreviveu à infância, Lucas? Ao chegarem em Leavenworth, a cidade estava coberta por uma camada fresca de neve, e as luzes de Natal ainda brilhavam, mesmo fora de época. Jéssica ficou em silêncio ao ver a rua onde crescera. A casa dos pais, uma construção modesta de madeira com um jardim agora coberto de gelo, trouxe uma onda de memórias. Eu brincava ali.
Ela apontou para um canto do quintal, com os olhos brilhando. Fazia bonecos de neve horríveis, mas meu pai dizia que eram obras-primas. Lucas segurou sua mão, sentindo a mistura de nostalgia e dor na voz dela. Eles caminharam até a porta, e para surpresa de Jéssica, a atual moradora, uma idosa gentil, os convidou para entrar. Dentro da casa, o cheiro de madeira antiga trouxe lágrimas aos olhos de Jéssica. Ela tocou as paredes, relembrando os jantares, em família, as noites ouvindo histórias da mãe e os dias em que sonhava com um futuro cheio de possibilidades. Lucas ficou ao seu lado em silêncio, absorvendo cada emoção dela. Antes de partirem, a idosa entregou a Jéssica uma foto antiga que encontrara no sótão. Ela, ainda criança, sorrindo com os pais na varanda. "Isso é seu", disse a mulher, com um sorriso caloroso. Jéssica abraçou a foto contra o peito, e Lucas a envolveu em um abraço, sentindo o coração dela bater contra o seu. No dia seguinte, Lucas surpreendeu Jéssica com o próximo desejo: andar de patins na neve. Ele transformou um lago congelado próximo em uma pista improvisada, contratando um instrutor para garantir que tudo fosse seguro. Jéssica, que não patinava desde a infância, deu gargalhadas enquanto escorregava e caía, puxando Lucas junto. "Você é péssimo nisso", ela riu, enquanto ele tentava se equilibrar, com uma expressão de pânico cômico. "Eu sou um gênio da tecnologia, não um atleta olímpico", ele retrucou, mas acabou caindo de novo, arrancando mais risadas dela. Sob o céu estrelado, eles patinaram de mãos dadas, e Jéssica sussurrou: "Eu me sinto viva, Lucas. Obrigada." De volta à casa de campo à noite, sentados em frente à lareira, Jéssica abriu o coração. "Eu sempre tive medo de não deixar nada para trás", ela confessou, encarando as chamas. "Mas agora com você, sinto que cada dia é uma marca que deixo no mundo." Lucas pegou a mão dela, os olhos brilhando com determinação. "Você já deixou uma marca em mim, Jéssica, e vamos fazer mais. Cada item dessa lista, cada sonho, vamos viver tudo." Na semana seguinte, Lucas planejou o próximo desejo: um cruzeiro. Ele reservou uma suíte em um navio que cruzaria a costa do Alasca, com vistas para geleiras e montanhas. Jéssica, que nunca estivera em um navio, ficou fascinada com o mar infinito. Durante uma noite no deck, sob um céu cheio de estrelas, eles dançaram ao som de uma banda ao vivo. Jéssica usava um vestido azul que esvoaçava com o vento, e Lucas não conseguia tirar os olhos dela. "Você já pensou em como o mar é parecido com a vida?" ela perguntou, encostada no parapeito. "É lindo, mas às vezes te engole." Lucas a abraçou por trás, prometendo: "Então vou te segurar para você não se afogar." Mas nem tudo eram risos e sonhos realizados. Durante o cruzeiro, Jéssica teve um episódio de fraqueza, desmaiando por alguns segundos. Lucas, em pânico, chamou o médico do navio, que confirmou que era um efeito da doença. Sentado ao lado dela na cabine, enquanto ela descansava, Lucas sentiu o peso da realidade. Ele sabia que cada aventura era uma vitória, mas também uma lembrança de que o tempo estava acabando. Ainda assim, quando Jéssica acordou e viu a preocupação nos olhos dele, ela sorriu e disse: "Ei, nada de cara triste. Ainda temos muitos sonhos para viver, certo?" Lucas assentiu, engolindo as lágrimas, e prometeu a si mesmo que não deixaria o medo roubar a alegria deles. A volta do cruzeiro trouxe uma nova determinação para Lucas e Jéssica. Cada desejo realizado era como um capítulo de um livro que eles escreviam juntos. E o próximo item da lista de Jéssica prometia ser o mais ousado até então: pular de paraquedas. Ela sempre sonhara com a sensação de voar, de sentir o vento contra o rosto e a liberdade absoluta, mesmo que por alguns instantes. Lucas, apesar de sentir um frio na espinha só de pensar em saltar de um avião, não hesitou. Ele queria que cada sonho dela se tornasse realidade. Não importava o quanto seu coração acelerasse de medo ou de amor. Eles voltaram a Seattle por alguns dias para organizar a aventura. Jéssica, que começava a sentir os efeitos da doença, com mais frequência, escondia a fadiga com sorrisos e piadas. Uma tarde, enquanto tomavam sorvete em um parque, ela jogou uma bola de neve derretida em Lucas,
rindo quando ele fingiu indignação. Você é um milionário patético, sabia? Nem sabe revidar, ela provocou. Lucas, com um brilho travesso nos olhos, pegou um punhado de grama e jogou nela, iniciando uma guerra improvisada que terminou com os dois deitados na grama, ofegantes de tanto rir. Você me faz sentir como criança de novo, ele disse, olhando para o céu. Jéssica, com a cabeça apoiada no peito dele, respondeu baixinho. E você me faz sentir que ainda tenho tempo. O salto de paraquedas foi marcado em uma manhã ensolarada nos arredores de Snohomish, uma área conhecida por suas paisagens deslumbrantes. Lucas contratou a melhor equipe de instrutores, garantindo que tudo fosse seguro, especialmente considerando a condição de Jéssica. No avião, enquanto subiam a 12 mil pés, ela segurou a mão dele com força. Tá com medo, chefe? Ela perguntou com um sorriso provocador, apesar do próprio nervosismo. Lucas, pálido, mas tentando parecer confiante, respondeu: Eu? Medo? Só estou preocupado com o vento bagunçando meu cabelo. Ela riu alto e aquele som foi o que deu a ele coragem para saltar. Quando chegou a hora, eles pularam juntos, cada um com um instrutor. Jéssica gritava de emoção enquanto caía, o vento rugindo ao seu redor, as montanhas de Cascade se estendendo como um tapete verde abaixo. Lucas, a poucos metros, não tirava os olhos dela, mesmo com o coração na boca. Quando aterrissaram, ela correu até ele, os olhos brilhando de adrenalina e felicidade. Eu voei, Lucas, eu voei de verdade, ela exclamou jogando-se nos braços dele. Ele a abraçou com força, sentindo o coração dela bater rápido contra o seu. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, ele disse, beijando-a e Sadie, testa dela. Naquela noite, em um restaurante com vista para o Puget Sound, Lucas surpreendeu Jéssica com o próximo plano: o desejo de se casar vestida de noiva. Ele não propôs casamento diretamente. Sabia que ela poderia hesitar, com medo de prendê-lo a um futuro tão incerto. Em vez disso, ele disse: Quero te ver com um vestido branco, andando até mim como se o mundo fosse só nosso. Você topa? Jéssica, com lágrimas nos olhos, assentiu. Mas só se você usar um terno ridículo de tão chique, ela brincou enxugando o rosto. Eles riram, mas a promessa estava selada. Lucas planejou tudo com cuidado. Ele encontrou um estilista em Seattle, que criou um vestido sob medida para Jéssica, com detalhes delicados de renda que lembravam os flocos de neve de Leavenworth. A cerimônia seria pequena, em uma capela rústica nas montanhas, com apenas alguns amigos próximos e a paisagem como testemunha. Enquanto Jéssica experimentava o vestido, Lucas a observava pelo reflexo do espelho, maravilhado com como ela parecia brilhar, mesmo com a palidez que a doença começava a impor. Você está parecendo uma princesa de conto de fadas, ele disse com a voz embargada. E você está parecendo um príncipe que esqueceu como se comporta, ela retrucou, rindo quando ele tentou fazer uma reverência exagerada e tropeçou no tapete. Mas a preparação para o casamento trouxe momentos de vulnerabilidade. Uma noite, enquanto organizavam os detalhes, Jéssica desabou. Sentada no sofá do apartamento dela, com a lista de desejos na mão, ela confessou: Às vezes, sinto que estou te arrastando para um buraco, Lucas. Você merece alguém que possa te dar uma vida inteira. Ele se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos com firmeza. Jéssica, uma vida inteira com você é cada dia que passamos juntos. Não me peça para desistir de você, porque eu não sei como. Ela chorou nos braços dele. E pela primeira vez, deixou-se acreditar que o amor deles era maior que o tempo. Enquanto a data do casamento se aproximava, Lucas começou a planejar o próximo desejo. Uma aventura que Jéssica mencionara apenas de passagem, mas que ele guardara no coração: dançar sob as luzes da aurora boreal. Ele sabia que isso exigiria uma viagem ao Alasca, em um momento em que a saúde dela estava cada vez mais frágil. Mas Lucas estava disposto a tudo para vê-la sorrir, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos de perdê-la. Ele começou a pesquisar os melhores lugares, os melhores guias, e até consultou médicos para garantir que a viagem fosse segura. Cada plano era feito com um cuidado que só o amor explica. Mas no fundo, Lucas sentia uma sombra crescer.
A certeza de que cada sonho realizado também os aproximava do inevitável. O dia do casamento amanheceu com um céu claro, algo raro para as montanhas de Washington no inverno. A pequena capela rústica, cercada por pinheiros cobertos de neve, parecia um cenário tirado de um sonho. Lucas passou a manhã inteira checando cada detalhe. As flores brancas que Jéssica amava, a música suave que tocaria ao fundo, o bolo de baunilha que ela escolhera após insistir que chocolate era muito óbvio. Ele queria que tudo fosse perfeito. Não porque o dinheiro podia comprar perfeição, mas porque Jéssica merecia um dia que espelhasse o amor que ele sentia por ela. Jéssica, em um quarto improvisado na casa ao lado da capela, se preparava com a ajuda de uma amiga próxima, Clara, que viera de Seattle para ser sua madrinha. O vestido de noiva, com sua renda delicada e cauda sutil, abraçava seu corpo com uma elegância que a fazia parecer etérea. Enquanto Clara ajustava o véu, Jéssica olhou para o espelho e por um momento esqueceu a doença. Eu nunca achei que viveria isso, ela disse com a voz embargada. Clara, enxugando uma lágrima, respondeu: Você tá tão linda que até o Lucas vai chorar e olha que ele é durão. Elas riram, mas Jéssica sentia o peso agridoce daquele momento. Era o dia mais feliz de sua vida, mas também uma lembrança do tempo que não teria. Quando a música começou, Lucas aguardava, no altar nervoso como nunca. Ele usava um terno azul escuro, atendendo ao pedido de Jéssica para algo ridiculamente chique, mas seus olhos estavam fixos na porta. Quando ela entrou, o mundo pareceu parar. O vestido brilhava sob a luz suave que entrava pelas janelas, e o sorriso dela, mesmo tímido, era o mais radiante que ele já vira. Enquanto Jéssica caminhava até ele, segurando um buquê de lírios, Lucas sentiu as lágrimas escorrerem, sem se importar com quem via. Você tá ridícula de linda, ele sussurrou quando ela chegou ao altar, fazendo-a rir entre lágrimas. A cerimônia foi simples, mas profundamente emotiva. Eles trocaram votos escritos à mão, e Jéssica, com a voz trêmula, prometeu: Lucas, você me deu mais vida nesses meses do que eu vivi em anos. Prometo te amar com tudo o que sou, em cada dia que me resta. Lucas, segurando as mãos dela, respondeu: Jéssica, você é meu lar. Prometo te amar, te proteger e viver cada sonho com você, até o último segundo. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o pequeno grupo de amigos aplaudiu. Mas para Lucas e Jéssica, o mundo era só eles dois, selando o momento, com um beijo que carregava todo o peso do amor e da urgência. A recepção foi um misto de risadas e lágrimas. Lucas insistiu em dançar uma música pop que Jéssica adorava, mesmo sendo péssimo dançarino, o que rendeu gargalhadas quando ele tentou um passo exagerado e quase derrubou uma mesa. Você é um perigo público, ela brincou puxando-o para um abraço. Mais tarde, sob as estrelas, eles cortaram o bolo juntos, e Jéssica, com um brilho travesso, esfregou um pedaço de glacê no nariz dele. Agora você está oficialmente casado, Sr. Harrington, ela disse, rindo. Ele retaliou com um beijo, sussurrando: E nunca fui tão feliz, Sra. Harrington. Dias depois, Lucas surpreendeu Jéssica com a próxima aventura: ver a aurora boreal. Ele planejara tudo com cuidado, levando-a a Fairbanks, no Alasca, onde as chances de ver o fenômeno eram maiores. Consultou médicos para garantir que ela pudesse viajar, levando oxigênio portátil e medicamentos para qualquer emergência. A viagem foi desafiadora. Jéssica sentia mais cansaço e as noites frias exigiam cuidados extras. Mas ela estava determinada. Se eu vou ver o céu dançar, quero estar de pé para aplaudir, ela disse, com um sorriso que escondia a fraqueza. Na noite escolhida, eles se embrulharam em cobertores e se deitaram em uma clareira, guiados por um local que conhecia os melhores pontos. Quando as luzes da aurora boreal começaram a pintar o céu em tons de verde e roxo, Jéssica segurou a mão de Lucas com força. É como se o universo estivesse dançando para nós, ela sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas, incapaz de tirar os olhos dela, respondeu: O universo está só tentando acompanhar você. Eles dançaram lentamente sob as luzes, com uma música imaginária, enquanto o frio do Alasca parecia incapaz de tocar o calor entre eles. Mas a realidade não dava trégua.
Na volta a Seattle, Jessica teve uma crise mais grave, precisando de internação por alguns dias. No hospital, enquanto ela dormia, Lucas ficou ao seu lado, segurando sua mão e lutando contra o desespero. Ele começou a perceber que os desejos da lista estavam quase no fim, e com eles, o tempo que tinham juntos. Ainda assim, ele se recusava a deixar o medo dominar. Quando Jessica acordou, ele estava lá com um sorriso forçado, mas cheio de amor. Pronto para a próxima aventura? Ela perguntou com a voz fraca, mas cheia de vida. Ele assentiu, beijando a testa dela. Sempre, meu amor. Lucas sabia que o próximo desejo seria o último da lista. Aprender a tocar uma música no violão, algo que Jessica sempre quisera, mas nunca tivera tempo. Ele começou a planejar aulas particulares, mas também algo maior, algo que ele mantinha em segredo, uma surpresa que faria o coração dela explodir de alegria, mesmo que doesse pensar que poderia ser a última. Enquanto organizava tudo, Lucas sentia o peso do futuro, mas também a certeza de que cada momento com Jessica valia mais do que uma vida inteira sem ela. Os dias após a internação de Jessica trouxeram uma nova urgência à vida de Lucas. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e cada momento com ela era como uma joia rara que ele guardava com cuidado no coração. O último desejo da lista de Jessica, aprender a tocar uma música no violão, parecia simples em comparação com os outros, mas para ela era profundamente pessoal. Quando criança, em Leavenworth, ela sonhava em tocar para os pais, imaginando-se em um palco improvisado na sala de estar, com eles aplaudindo. A doença roubara muitas coisas dela, mas Lucas estava determinado a devolver esse sonho. Ele contratou um professor de violão, um músico local chamado Sam, que tinha uma paciência infinita e um jeito caloroso que conquistou Jessica imediatamente. As aulas aconteciam no apartamento dela, com a luz da tarde entrando pelas janelas e o som das cordas ecoando suavemente. Jessica escolheu aprender Somewhere Over the Rainbow, uma música que a fazia lembrar da mãe, que cantarolava a melodia enquanto cozinhava. Suas mãos, agora mais fracas, tremiam ao tentar formar os acordes, mas ela ria de si mesma, dizendo: "Se eu conseguir tocar isso sem parecer uma galinha ciscando, vai ser um milagre." Lucas, sentado no sofá, assistia com um sorriso, mas por dentro sentia o coração apertar a cada vez que ela pausava para recuperar o fôlego. Sam era paciente, guiando-a com calma, e Lucas às vezes se juntava às aulas, tentando tocar ele, mesmo para fazê-la rir. Uma tarde, ele dedilhou as cordas de forma tão desastrosa que Jessica caiu na gargalhada, quase derrubando o violão. "Você é um caso perdido, Harrington", ela exclamou, enxugando lágrimas de tanto rir. "Ei, pelo menos eu tento", ele retrucou, fingindo ofensa antes de puxá-la para um abraço. Esses momentos cheios de leveza eram como uma pausa no relógio cruel que contava os dias. Enquanto Jessica praticava, Lucas trabalhava em segredo em algo maior. Ele queria que o último desejo dela não fosse apenas tocar a música, mas compartilhá-la de uma forma inesquecível. Sem contar a ela, ele começou a organizar um pequeno recital em um café aconchegante em Seattle, o mesmo onde eles haviam dançado jazz no início do namoro. Ele convidou os amigos mais próximos, incluindo Clara, e até conseguiu localizar alguns colegas de infância de Jessica em Leavenworth, que ficaram emocionados com a ideia de vê-la realizar seu sonho. Lucas passou noites planejando cada detalhe, as luzes suaves, uma decoração com flores brancas que lembravam o casamento deles e uma filmagem discreta para que ela pudesse guardar aquele momento para sempre. Mas a saúde de Jessica piorava. Ela escondia o quanto se sentia cansada, mas Lucas notava os sinais, a palidez que não saía do rosto, as pausas mais longas durante as conversas, os momentos em que ela se apoiava nele para caminhar. Uma noite, após uma aula de violão, ela desabou no sofá com lágrimas silenciosas escorrendo. "Eu tenho medo, Lucas", ela confessou, a voz quase um sussurro. "Não de morrer, mas de te deixar com essa dor." Ele se sentou ao lado dela, segurando seu rosto com delicadeza. "Você não tá me deixando com dor, Jessica. Tá me deixando com o maior amor que já senti. E isso ninguém tira de mim."
Eles ficaram abraçados até ela adormecer. E Lucas, olhando para o violão encostado na parede, prometeu a si mesmo que faria o recital ser perfeito. O dia do recital chegou em uma noite fria de inverno, com Seattle coberta por uma névoa suave. Lucas disse a Jéssica que a levaria para um encontro surpresa, e ela, apesar do cansaço, aceitou com um sorriso curioso. Quando chegaram ao café, ela franziu a testa, reconhecendo o lugar. "O que você está aprontando, Harrington?" perguntou com um tom brincalhão. Ele apenas sorriu, guiando-a para dentro. Ao abrir a porta, Jéssica parou sem fôlego. O café estava cheio de rostos familiares. Clara, os amigos de Leavenworth, até Sam, o professor, que segurava um violão. Extra. As mesas estavam decoradas com lírios, e uma pequena área foi transformada em um palco com luzes quentes. "Você vai tocar para eles, meu amor", Lucas disse com os olhos brilhando. Jéssica arregalou os olhos, nervosa, mas ele segurou sua mão. "Você consegue, eu sei que sim." Com o coração disparado, ela subiu ao palco segurando o violão com mãos trêmulas. A plateia ficou em silêncio, e Lucas, sentado na primeira fileira, a encarava com um orgulho que transborda. Jéssica respirou fundo e começou a tocar Somewhere Over the Rainbow. As notas saíram hesitantes no início, mas logo ganharam força, carregadas pela emoção que ela colocava em cada acorde. Sua voz frágil, mas cheia de alma, acompanhou a melodia, e o café inteiro parecia segurar a respiração. Quando terminou, o silêncio deu lugar a aplausos calorosos. Jéssica, com lágrimas escorrendo, olhou para Lucas, que estava de pé aplaudindo com os olhos marejados. Ela desceu do palco e correu para os braços dele, sussurrando: "Eu não acredito que fiz isso." Ele a abraçou com força, respondendo: "Você é meu milagre, Jéssica." A noite seguiu com risadas, histórias compartilhadas e abraços. Apertados, mas Lucas sabia que aquele momento era mais do que um sonho realizado. Era uma despedida disfarçada de celebração. Nos dias seguintes, a saúde de Jéssica declinou rapidamente. Ela passava mais tempo na cama, e Lucas, que cancelara todos os compromissos de trabalho, ficava ao lado dela, lendo livros, assistindo a filmes antigos e relembrando cada aventura que viveram. Ele guardava o vídeo do recital como um tesouro, mostrando-o a ela quando ela se sentia fraca, para lembrá-la do quanto era amada. Mas, no fundo, Lucas começava a sentir o peso de algo que ele ainda não compartilhara com ninguém. Um plano final, algo que transformaria a história deles em algo eterno, mesmo após o inevitável. Os dias que se seguiram ao recital foram como uma dança delicada entre a vida e a despedida. Jéssica, agora mais frágil, passava a maior parte do tempo no apartamento, cercada por cobertores, fotos das aventuras que vivera com Lucas e o violão que se tornara um símbolo de sua coragem. A leucemia avançava implacável, roubando sua energia, mas não seu espírito. Mesmo nas horas mais difíceis, ela encontrava forças para fazer Lucas rir, como quando insistiu que ele preparasse um sanduíche para ela e acabou rindo até tossir ao ver o pão torto e a maionese escorrendo. "Você é um desastre na cozinha, Harrington", ela brincou com os olhos brilhando de carinho. "Mas é o meu desastre favorito." Lucas, por sua vez, vivia em um equilíbrio precário entre o amor e o luto antecipado. Ele se recusava a deixar o apartamento de Jéssica, dormindo em uma poltrona ao lado da cama dela, sempre pronto para segurar sua mão quando ela acordava ofegante ou com dor. Ele lia para ela trechos de livros que ela amava, como O Pequeno Príncipe, e às vezes cantava desafinado as músicas que ela tocara no violão só para arrancar um sorriso. "Você está tentando me fazer melhorar ou piorar com essa voz?" Ela provocava e ele respondia com um beijo na testa, escondendo as lágrimas que ameaçavam cair. Apesar da fragilidade de Jéssica, eles ainda encontravam momentos de conexão profunda. Uma tarde, enquanto a chuva batia nas janelas de Seattle, ela pediu para ver o vídeo do recital mais uma vez. Sentados juntos na cama, com o laptop apoiado nos joelhos, eles assistiram à performance dela, as notas hesitantes de Somewhere Over the Rainbow enchendo o quarto. "Eu parecia tão viva", ela murmurou com um sorriso melancólico. Lucas segurou sua mão, os olhos fixos nos dela.
Você ainda está viva, Jéssica, e cada segundo com você é mais vivo do que qualquer coisa que já senti. Ela se aninhou contra ele, e eles ficaram em silêncio, deixando a chuva falar por eles. Enquanto cuidava dela, Lucas trabalhava em segredo no seu plano final, algo que ele guardava com um misto de esperança e angústia. Ele queria deixar um legado para Jéssica, algo que mantivesse sua essência viva mesmo depois que ela partisse. Sem contar a ela, ele começou a escrever um livro, uma coleção de histórias baseadas nas aventuras deles, mas com um toque ficcional que transformava Jéssica em uma heroína atemporal. Cada capítulo contava uma parte da jornada deles: a viagem a Leavenworth, o salto de paraquedas, a dança sob a aurora boreal, mas também capturava o espírito dela, sua coragem, seu humor, sua capacidade de encontrar beleza nos menores momentos. Lucas escrevia à noite, quando Jéssica dormia, derramando nas páginas tudo o que sentia, como se as palavras pudessem segurá-la no mundo por mais tempo. Além do livro, Lucas planejava algo ainda mais especial, uma surpresa que uniria todos os que a amavam. Ele entrou em contato com Clara, Sam, os amigos de Leavenworth e até os colegas do escritório, pedindo que cada um gravasse um vídeo contando o que Jéssica significava para eles. Ele queria que ela visse, antes de partir, o impacto que tivera na vida de tantas pessoas. Organizar tudo era doloroso. Cada ligação era um lembrete do que estava por vir. Mas Lucas encontrava forças na certeza de que isso faria Jéssica sorrir uma última vez. Uma noite, Jéssica acordou com dificuldade para respirar e Lucas a levou às pressas para o hospital. Os médicos foram claros. Ela não tinha mais semanas, apenas dias. Sentado ao lado da cama, segurando a mão dela, Lucas sentiu o mundo desabar. Mas quando Jéssica abriu os olhos e o viu, ela sorriu, mesmo com a máscara de oxigênio. Você tá com uma cara péssima, ela sussurrou com um fio de humor. Tá na hora de dormir, Harrington. Ele riu apesar das lágrimas e respondeu: só durmo quando você me mandar, senhora Harrington. Eles passaram a noite conversando sobre memórias, rindo de momentos bobos, como a vez em que Lucas tentou patinar na neve e caiu de cara, no gelo. No dia seguinte, Lucas trouxe o laptop para o hospital e mostrou a Jéssica as primeiras páginas do livro que estava escrevendo. Ele leu em voz alta o capítulo sobre o cruzeiro no Alasca, descrevendo-a como uma aventureira destemida que dançava com o mar. Jéssica ouviu, com lágrimas escorrendo, e disse: você está me fazendo parecer uma super-heroína. Ele sorriu, beijando a mão dela. É porque você é. Ela pediu que ele continuasse escrevendo mesmo depois, e Lucas prometeu com a voz embargada que o mundo conheceria a história dela. Enquanto os dias passavam, Lucas finalizava a surpresa dos vídeos. Ele os editou em um único filme, com uma trilha sonora suave que incluía Somewhere Over the Rainbow. Ele planejava mostrá-lo a Jéssica no hospital, mas queria esperar o momento certo, quando ela estivesse forte o suficiente para absorver tanto amor. Cada mensagem era um testemunho do impacto dela. Clara falando sobre sua amizade inabalável, Sam elogiando sua determinação no violão, um colega de infância relembrando como ela sempre fazia todos rirem. Lucas assistia ao vídeo sozinho, chorando, sabendo que seria a última grande surpresa que poderia dar a ela. Mas o tempo não esperava. Uma manhã, Jéssica acordou mais fraca, com a voz quase inaudível. Ela segurou a mão de Lucas e disse: eu te amo. Obrigada por me dar uma vida inteira em tão pouco tempo. Ele chorou beijando a testa dela e prometeu: eu te amo para sempre, Jéssica. Você é meu tudo. Naquele momento, Lucas soube que precisava mostrar os vídeos, mesmo que doesse pensar que seria a última vez que veria o sorriso dela brilhar. Assim, a manhã no hospital era silenciosa, exceto pelo som suave dos monitores e pela respiração frágil de Jéssica. A luz cinzenta de Seattle entrava pela janela, pintando o quarto com tons de inverno. Lucas, sentado ao lado da cama, segurava a mão dela, os dedos entrelaçados como se pudesse segurá-la no mundo apenas com aquele toque. Jéssica, agora mais pálida, com os olhos fundos, mas ainda brilhando com uma centelha de vida,
Olhava para ele com um amor que transcendia a fraqueza do corpo. Você tá pensando demais, Harrington. Ela sussurrou com um leve sorriso. Para com essa cara de quem tá planejando conquistar o mundo. Ele riu, apesar da dor que apertava seu peito, e respondeu: só tô planejando te fazer sorrir. Mais uma vez. Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Os médicos haviam sido claros na noite anterior. O corpo de Jessica não aguentaria mais do que alguns dias. Ele sentia o peso de cada segundo, mas também uma determinação feroz de tornar aqueles momentos inesquecíveis. Durante semanas, ele trabalhara na surpresa final, o vídeo com mensagens de todos que amavam Jessica. Ele queria que ela soubesse, antes de partir, que sua vida tocara profundamente tantas pessoas. Agora, com o laptop na mesinha ao lado, da cama ele sabia que era a hora. Tenho uma coisa para te mostrar, ele disse com a voz tremendo, mas tentando manter a leveza. Jessica ergueu uma sobrancelha, curiosa, mesmo com o cansaço evidente. Outra das suas ideias malucas? Ela perguntou com um fio de humor. Ele sorriu, ajustando o laptop para que ela pudesse ver a tela. Algo assim. Só promete que não vai rir da minha edição amadora. Ela riu suavemente. Um som que, mesmo fraco, ainda fazia o coração de Lucas disparar. O vídeo começou com a melodia de Somewhere Over the Rainbow, a mesma que ela tocara no recital. A primeira mensagem era de Clara, a amiga de longa data que apareceu na tela com os olhos marejados. Jéssica, você é a pessoa que me ensinou a rir até a barriga doer e a nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. Você é minha irmã de coração. Em seguida, veio Sam, o professor de violão, com seu jeito gentil. Você transformou aquelas aulas em momentos de pura alegria. Sua coragem me inspirou mais do que você imagina. Um a um, amigos de Leavenworth, colegas do escritório e, até a idosa que os recebera na casa de infância de Jessica, apareceram. Cada um contando histórias de como ela trouxera luz às suas vidas. Havia risadas, lágrimas e memórias de momentos simples, como o dia em que Jessica organizou um piquenique surpresa no escritório, ou quando ensinou uma criança em Leavenworth a fazer um boneco de neve. Jessica assistia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurando a mão de Lucas com mais força do que parecia possível. Quando o vídeo terminou com uma foto dela rindo no cruzeiro no Alasca, com o vestido azul esvoaçante, ela olhou para Lucas e disse com a voz entrecortada: eu não sabia que significava tanto para tanta gente. Ele enxugou as lágrimas dela com o próprio rosto molhado. Você é um furacão, Jéssica. Você mudou o mundo de todo mundo que te conhece, e o meu mais do que tudo. Naquela tarde, apesar da fraqueza, Jéssica pediu para sair do quarto, nem que fosse por alguns minutos. Lucas, com a ajuda de uma enfermeira, levou-a em uma cadeira, de rodas até o jardim do hospital, onde a neve caía suavemente. Eles ficaram em silêncio, observando os flocos dançarem no ar. Lembra quando a gente patinou na neve? Ela perguntou com um sorriso nostálgico. Você caiu umas 100 vezes. Lucas riu, apertando a mão dela. E você riu de mim. Umas 200, valeu cada tombo. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de amor e aceitação. Obrigada por me fazer viver, Lucas, de verdade. Naquela noite, de volta ao quarto, Jéssica pediu para ouvir Lucas ler mais, um trecho do livro que ele estava escrevendo. Ele escolheu o capítulo sobre a aurora boreal, descrevendo-a como uma dançarina celestial que iluminava o céu com sua coragem. Enquanto lia, a voz dele tremia, mas ele continuou, sabendo que cada palavra era um presente para ela. Quando terminou, Jéssica sussurrou: promete que vai terminar esse livro e que vai viver, Lucas, por nós dois. Ele assentiu, incapaz de falar, e a abraçou sentindo o calor dela contra seu peito. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Jéssica tinha momentos de lucidez, nos quais contava histórias engraçadas da infância ou fazia Lucas prometer que nunca mais tentaria cozinhar sozinho. Em outros, ela dormia por horas e Lucas ficava ao lado, escrevendo no caderno que sempre carregava, capturando cada memória para o livro. Ele também começou a planejar como publicaria a história, deles não por fama,
mas para que o mundo conhecesse a mulher que o ensinara a amar. Uma manhã, Jéssica acordou com um sorriso fraco, mas cheio de paz. Ela pediu para Lucas abrir a janela, deixando o ar frio de Seattle entrar no quarto. "Quero sentir o inverno uma última vez", ela disse. Ele obedeceu, e enquanto a brisa entrava, ela segurou a mão dele e falou com uma clareza que surpreendeu. "Você me deu tudo, Lucas. Cada sonho, cada risada. Eu vou embora feliz porque vivi o melhor amor do mundo." Ele chorou beijando a mão dela e disse: "Você é meu para sempre, Jéssica. Meu amor não acaba nunca." Ela sorriu, fechando os olhos, e murmurou: "Te amo." Naquela noite, Jéssica partiu em paz com Lucas ao seu lado. O silêncio que ficou no quarto era ensurdecedor, mas Lucas sentiu, em meio à dor, uma estranha sensação de plenitude. Ela vivera intensamente, amara profundamente, e ele fora parte disso. Enquanto segurava a mão dela, agora imóvel, ele prometeu a si mesmo que o mundo conheceria a história de Jéssica, não apenas como sua esposa, mas como a mulher que transformara sua vida em uma aventura de amor. O vazio que ficou após a partida de Jéssica era como uma ferida aberta no peito de Lucas. O apartamento dela, agora silencioso, parecia guardar ecos de suas risadas, dos acordes hesitantes do violão, das conversas sussurradas nas noites de chuva. Lucas caminhava pelos cômodos tocando os objetos que ela amava. O violão encostado na parede, a foto da infância em Leavenworth, o buquê seco do casamento que ele insistira em guardar. Cada item era uma lembrança de uma vida que, embora breve, fora mais intensa do que qualquer outra que ele conhecera. Mas em meio à dor, Lucas sentia uma chama que Jéssica deixara acesa, a promessa de terminar o livro e de viver por eles dois. Os primeiros dias sem ela foram os mais difíceis. Lucas se isolou, incapaz de voltar ao escritório ou enfrentar o mundo que continuava girando, indiferente à sua perda. Ele passava horas relendo as anotações do livro, revivendo cada aventura, cada sorriso de Jéssica. Uma noite, enquanto segurava o caderno, ele encontrou um bilhete que ela deixara na última página, escrito com a caligrafia trêmula dos últimos dias. "Lucas, não pare de sonhar. Você me deu uma vida inteira, agora viva a sua. Te amo sempre. Jéssica." As palavras o fizeram chorar, mas também reacenderam sua determinação. Ele não podia deixar que a história dela se apagasse. Lucas voltou a escrever com uma intensidade que o surpreendeu. O livro, que ele intitulou Além do Arco-Íris, tornou-se mais do que uma homenagem a Jéssica. Era uma celebração do amor, da coragem e da beleza de viver plenamente, mesmo diante do fim. Ele trabalhou incansavelmente, revisando cada capítulo, garantindo que a voz dela ecoasse em cada palavra. O capítulo sobre o salto de paraquedas capturava sua risada vibrante enquanto caíam do céu. O do casamento descrevia o brilho nos olhos dela ao caminhar até o altar. O do recital no café trazia a emoção de sua voz cantando Somewhere Over the Rainbow. Ele não queria que fosse apenas um relato triste. Queria que o mundo sentisse a alegria que Jéssica trouxera. Quando o manuscrito ficou pronto, Lucas decidiu publicá-lo de forma independente, recusando ofertas de grandes editoras que queriam transformar a história em algo comercial. Ele queria que fosse autêntico, como Jéssica. O lançamento aconteceu em uma livraria pequena em Seattle, a mesma onde eles haviam comprado O Pequeno Príncipe juntos. Lucas convidou Clara, Sam, os amigos de Leavenworth e colegas do escritório, transformando o evento em uma celebração da vida de Jéssica. Ele leu o primeiro capítulo em voz alta, com a voz embargada mas firme, enquanto a plateia enxugava lágrimas e sorria com as memórias. No final, ele mostrou o vídeo do recital, e o som da voz de Jéssica encheu o espaço, como se ela estivesse ali cantando para todos. O livro começou a ganhar vida própria. Leitores de todo o país escreviam para Lucas, contando como a história de Jéssica os inspirara a viver mais intensamente, a valorizar os pequenos momentos, a amar sem medo. Uma jovem de Chicago disse que, após ler o livro, decidiu viajar sozinha, algo que sempre tivera medo de fazer.
Um homem de Nova York escreveu que reconciliara-se com a família, inspirado pela coragem de Jessica. Cada carta era um lembrete de que o legado dela continuava, tocando vidas que ela nunca conhecera. Lucas, aos poucos, encontrou formas de seguir em frente. Ele voltou a Leavenworth sozinho e caminhou pela rua onde Jessica crescera. Sentado no mesmo lago onde patinaram na neve, ele sentiu a presença dela no vento frio, como se ela estivesse rindo ao lado dele, zombando de seus tombos. Ele começou a se envolver em pequenas ações que refletiam o espírito de Jessica. Ajudou a reformar o centro comunitário de Leavenworth, onde crianças aprendiam música, e doou instrumentos em nome dela. Não era sobre caridade, mas sobre manter viva a alegria que ela espalhava. Um ano após a morte de Jessica, Lucas organizou um evento especial em Seattle, no mesmo café do recital. Ele reuniu amigos e leitores para uma noite de música e memórias, onde todos foram convidados a compartilhar histórias de como haviam vivido mais plenamente por causa de Jessica. Clara tocou uma versão de Somewhere Over the Rainbow no violão, e Lucas, pela primeira vez, subiu ao palco e falou sobre o que aprendera com ela. Jessica me ensinou que o amor não é medido pelo tempo, mas pela intensidade. Ela viveu cada dia como se fosse uma vida inteira, e eu prometo viver assim por ela. O plot twist que ninguém esperava veio meses depois. Durante uma viagem ao Alasca, onde Lucas voltou para ver a aurora boreal em homenagem a Jessica, ele conheceu uma bióloga chamada Anna, que trabalhava em um projeto de preservação das geleiras. Anna, com seu jeito reservado, mas olhos cheios de curiosidade, lembrou Lucas de Jessica, não na aparência, mas na forma como encontrava beleza no mundo. Eles conversaram por horas sob o céu dançante, e Lucas percebeu algo que o assustou e o confortou ao mesmo tempo. Ele estava começando a sentir novamente. Não era um novo amor, não ainda, mas uma possibilidade de que seu coração machucado ainda podia se abrir. Ele sentiu que Jessica, onde quer que estivesse, aprovaria como se dissesse: "Viva, Harrington, viva por nós." O legado de Jessica continuou a crescer. O livro foi traduzido para várias línguas e Lucas recebeu convites para palestras onde contava a história deles com lágrimas e risadas. Ele nunca se tornou o mesmo homem frio de antes. Em vez disso, tornou-se alguém que carregava o amor de Jessica em cada passo, transformando a dor em uma força para inspirar outros. E, em cada pôr do sol em Seattle, quando a chuva dava lugar a um arco-íris, Lucas olhava para o céu e sussurrava: "Você está aqui, meu amor, sempre vai estar."